Bom dia, boa tarde, boa noite. Márcio Baccarini, Criatório Baccarini. Vamos fazer um vídeo hoje para debater duas questões. Uma vai ser muito rápida, né? E a outra, né, nós vamos discorrer um pouquinho mais a respeito dela. A primeira delas diz respeito a uma pergunta feita a mim pelo Jean Silva, tá? Fez essa pergunta para mim lá no, anexada a um vídeo meu lá no YouTube. Então a questão que ele pergunta, que ele me fez, é se existe uma maneira ou uma fórmula de calcular o IMC dos galos, né? O IMC, para quem não sabe, é o índice de massa corpórea e é um parâmetro, né? Uma fórmula que calcula a relação entre peso e altura em pessoas, né? Ou seja, uma fórmula para pessoas, para o ser humano, e essa fórmula é o peso dividido pelo quadrado da altura em metros. Bom, Jean, eu nunca vi falar em calcular IMC de galo, até me despertou. Essas perguntas elas são muito interessantes, porque elas despertam na gente, né? Eu nunca na minha vida passou a ideia de calcular, né, índice de massa corpórea de galo. Eu acho que a fórmula, né, que se utiliza para ser humano, eu vou até testar, vou até fazer, eu até falei com ele no YouTube, né? Jean, eu vou até utilizar a fórmula, né, para ver assim se tem algum cabimento, sabe? Mas eu acho que não, e eu acho que não existe essa fórmula, porque, sabe, a relação altura e peso, ela é mais ou menos no olhômetro. A gente sabe muito bem, tanto que você tem um galo muito baixo e de peso muito alto, a gente chama de galo chatola, né? Ou galo muito alto, de peso muito baixo, que a gente chama de espiga, né? O meio termo é o melhor. Agora, não sei se primeiro se daria, eu vou fazer. Eu depois até respondo isso para você. Eu vou fazer, vou fazer a forma, medir a altura do galo, vou pesar o peso e vou fazer. Você tem que fazer de várias aves para ver se, né, se o parâmetro que a gente vai conseguir realmente, né, é um parâmetro assim que tenha suporte, né? Que fala assim, não, você pode usar que dá certo. Me dá um tempo, porque essa para mim foi uma novidade, assim, a gente pensa que nunca vai ver uma coisa nova, essa foi uma novidade para mim, nunca vi falar nisso, né? Então vamos lá, vou fazer, depois eu te dou uma resposta, né? Bom, e a segunda questão, que não foi só, né, do rapaz que me pediu isso hoje, inclusive, hoje não, ele postou isso anteontem, mas eu só tive de ver hoje, né? Que ele pediu, né, indagou novamente aquela questão, né, de sexo dos pintinhos, se quem comanda isso é a fêmea ou é o macho, né? Então foi o Valdemar Martins, lá de Lençóis Paulista, né, que fez essa questão. Ela já tinha sido colocada, não assim, mas de outras fórmulas, e existe ainda, né? Vocês sabem que os conhecimentos dos antigos, né, eles, embora não fossem baseados assim meramente na ciência, era baseado na observação, né, no dia a dia. Então já existe, sempre existiu essa história do galo, da galinha, da preponderância, ou seja, de um ser mais importante na criação do que o outro, né? Os antigos diziam que, né, o cerne da criação é a galinha, né? Quem tem galinha que dá galo bom com qualquer galo. Também não é assim, né? Também não é assim. Mas, né, eu vou falar um pouquinho sobre a determinação sexual dos pintinhos com base na genética, tá? E depois a gente fala alguma coisa sobre essa questão relacionada, né, aos critérios, né, de ser
né, mais importante a fêmea do que o macho, tá? Então vamos lá. A genética nas aves, no que diz respeito à questão sexual, né, da determinação sexual do embrião, é um pouco diferente do homem, né? Então, eu vou só por uma questão de comparação, eu vou fazer os dois aqui. Então, vamos lá. No homem, deixa eu abrir isso aqui. Vamos virar aqui para o quadro, aqui fica mais fácil. Então, aqui, ó, no homem, ou seja, no ser humano, né? A gente põe homem ali porque a gente está acostumado a falar assim. Então, no ser humano, olha bem, o ser humano, a nossa constituição, né? Nós temos 46 cromossomos. Sendo que desses 44 são autossomos e dois pares e dois genes são genes ligados ao sexo. O que significa isso, né? Significa o seguinte, nós temos aqui, ó, os autossomos, né? Formando aqui 44 somos, ou seja, 22 pares. E nós temos aqui embaixo, né, os cromossomos sexuais, que no homem é o X e o Y. Né? O X e o Y. Então, olha bem, na genética do homem, né, o homem é X e Y. E a mulher é XX. Tá? Isso em termos genéticos. Ou seja, o homem ele carrega um cromossoma X e um cromossoma Y. E a mulher, 2 cromossomas X. O que interessa para a gente aqui é observar que, olha, no caso do homem, ele é que é o heterozigoto. Ele tem 2 genes diferentes. Ele tem um X e ele tem um gene Y. Enquanto a mulher é homozigótica, ela só tem um gene que é o X. Então, quem determina aqui, né, o sexo, no caso do ser humano, é o homem, porque só ele tem um Y. Então, olha bem, se nós formos fazer aqui um cruzamento, né, se nós formos representar aqui um cruzamento, né, se nós formos representar aqui um cruzamento entre 2 seres humanos, voltando àquela comecinho lá da nossa genética, né? Vamos voltar ao comecinho da nossa genética lá, aqui, ó. Vamos fazer aquele quadradinho, né? Vamos fazer aquele quadradinho aqui e vamos colocar aqui, ó. O homem, ele tem um cromossoma X e um cromossoma Y. A mulher tem um cromossoma X e outro cromossoma X. Se nós cruzarmos, né? Se nós fizermos um cruzamento entre uma mulher, nós vamos ter aqui, ó, X, 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 Y. X, X, ó, X aqui, X lá, X, 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 Y. Tá? Olha bem, XX é um cromossomo da mulher e um X do homem. Fêmeas, mulheres. XX, um X do homem e um X da mulher. Mulher. X. Aqui, XY. Então, XY é um homem. Mas quem que doou esse Y que diferenciou o homem da mulher
foi o homem. Portanto, aqui o homem é que determina o sexo, né? Ou seja, o sexo masculino só é possível se um homem doar o seu cromossoma Y. Tá? Então, isso aqui é o que acontece no homem. Nas aves, o sistema é diferente. Né? Não é só em aves, existem outros. Inclusive existem outros sistemas, né? Existe o sistema XO, né? Mas vamos voltar só para as aves. Nas aves, o sistema é um pouco diferente. Tanto que o sistema nas aves se chama sistema ZW. Então, olha lá. Agora, aqui tem uma diferença, né? Aqui tem uma diferença importantíssima. Aqui nós vamos ter uma diferença muito importante. O sistema das aves é o sistema ZW. Então olha bem aqui agora. Aves. O sistema não é XY, é o sistema chamado ZW. Aqui, as fêmeas ou as galinhas, elas têm o código genético assim, ó, Z, W. E o macho tem o código genético Z, Z. Qual a diferença que tem então agora, né, entre o código genético do ser humano e das aves? É que, olha bem, quem era heterozigoto no ser humano, quem é heterozigoto no ser humano, é o homem, que é XY. Portanto, o homem é que determina se o indivíduo vai ser macho ou fêmea. Se ele doar o X, vai ser fêmea. Se ele doar o Y, vai ser macho. Aqui, quem é heterozigoto é a galinha, né? Ela é que vai doar ou o C ou o W, e ela, ao doar Z ou W, ela vai determinar se vai nascer um macho, 2 Zs, ou se vai nascer uma fêmea, que é um Z e um W. Então vamos fazer aqui outra vez o mesmo quadradinho aqui, ó. Ó, vamos fazer menor. Vamos fazer o mesmo quadradinho aqui que nós fizemos antes, né? Então agora aqui, ó, o macho, Z, Z. A fêmea, Z, W. Então, olha bem, o macho aqui vai doar um Z e a fêmea vai doar um Z. Então aqui nós vamos ter um macho, né? Aqui a mesma coisa, a fêmea doa um Z e o macho doa um Z. Obviamente, outro macho. Agora aqui, a fêmea vai doar um W, o macho vai doar um Z. Aqui a mesma coisa, né? Um Z e um W. Então nós temos aqui agora quem determinou se é macho ou se é fêmea foi a galinha, né? A galinha que determinou. Mas vamos à primeira questão levantada aqui, né? Pelo nosso amigo Valdemar lá, que ele fez uma questão, você nasceu muito macho do que fêmea. Olha, o nascimento de... Se você fizer aqui desse cruzamento, vocês vão ver assim, 50% vão ser fêmeas, 50% vão ser machos. Né? 1, 2, 1, 2. Então assim, 50%, aqui, até eu errei aqui a alocação desses 50%, né? Vamos pôr aqui, ó. 50% fêmeas, 50% macho. Então, não é uma questão de que a fêmea coloca mais macho, de que a fêmea coloca menos macho, né? Ou vice-versa. Não é essa. Estatisticamente, a probabilidade é essa, né? Que nasçam metade de aves macho e metade de ave fêmea. Bom,
A genética, ela não é uma matemática correta, né? Ou seja, não é uma coisa... Então vai nascer, se nascer 10 pintinhos, vai nascer 5 fêmeas e 5 machos. Não é bem assim. Existem várias questões ligadas a isso. Por exemplo, dizem que num lugar onde tem muita fêmea e pouco macho, né? Então o que acontece? Há mais disponibilidade nessa população de genes W, porque tem muita fêmea, né? E obviamente, então, a maior probabilidade de que nasçam mais machos, não, mais fêmeas, porque tem muitos Ws, né? Isso é SW, é fêmea. Então, assim, quando um macho está numa população com muitas fêmeas, a tendência é nascer um pouco mais de fêmeas, né? E vice-versa, né? E vice-versa. Se tem muito macho e pouca fêmea, a tendência é nascer mais fêmea. Olha, é uma estatística de probabilidade, né? É uma taxa de probabilidade. Tem gente que ainda fala até coisas diferentes. Por exemplo, se a galinha é nova e o macho é mais velho, parece haver uma predominância do código genético da fêmea. Então, ela comanda mais e ela faz nascer mais machos do que fêmea. E vice-versa, se as galinhas são velhas e o galo é muito novo, né, parece nascer mais fêmea, mas tudo isso são ideações, não existe uma comprovação científica desse fato. O certo, que cientificamente é certo, é que se você levar, né, você não pode pegar um galo, uma galinha e olhar isso, você tem que levar isso a nível de população. Então, assim, nós caímos naquela história que eu falei para vocês, de genética de população, né? Você tem que pegar um grande número de aves e fazer os cruzamentos, que vocês vão ver que vai ficar um equilíbrio entre machos e fêmeas, né? Esse equilíbrio é um equilíbrio, vamos dizer assim, próprio da população quando você observa um grande número de aves. Agora, você pode pegar uma ave, um galo, uma galinha, nascer muito mais macho que fêmea, mas você não pode fazer estatística em cima de um casal, né? Tem que fazer estatística em cima de uma população bem grande. Por isso que nós falamos sobre genética de população. Eu fiz um vídeo só sobre genética de população. Então, a princípio, se você cruzar um macho com uma fêmea, vai nascer 50% de um, 50% do outro, em média, tá? Agora, uma questão muito mais importante que é da questão, né, relacionada ao quantitativo, diz respeito ao qualitativo, né? Que é aquela história assim, peraí, então se a fêmea é a que conduz o processo de diferenciação sexual entre machos e fêmeas, né? Se a fêmea que faz isso, então a fêmea é mais importante na criação do que o macho. Ela assim, ela se superpõe ao macho em termos de qualidade da prole. Isso é verdade? Olha bem, não é verdade, né? Vamos matar a charada de uma vez toda. Não é verdade, né? O equilíbrio genético, né, está só dizendo ali que fêmeas e machos. As demais qualidades... e os caracteres sexuais presentes no macho, né? Então, por exemplo, vamos dizer assim, espora, né? O tamanho da espora, a grossura da espora, o tipo de canto, aquilo que é próprio do macho, que só o macho tem, a fêmea não tem. As penas de enfeite, né, que só o macho tem e a fêmea não tem. Então, assim, algumas características a fêmea induz em maior quantidade, ou seja, em maior expressão nos seus filhos. Mas as outras qualidades da ave em termos de combate não dependem só de características sexuais secundárias, só do fato do código genético de ser macho. Então, assim, o pai
transmite para o filho várias características que não estão ligadas à sexualidade, ou seja, dos genes autossômicos, né? A galinha tem 76 genes, 78, são 36 genes, não, são 76, são 36, 38, não, são 38 pares de genes, sendo que 2 são genes sexuais. Esses 38 pares de autossomos, né, que são o restante da cadeia, né, do cromossomo da ave, tem muitas características que estão ali, que são transmitidas por autossomos, não por características sexuais, que são importantes, né, na qualificação da ave. Tá? Não estou falando de cor, eu já falei para vocês, cor, eu não estou falando de cor, mas, por exemplo, a altura da ave, né, é uma característica não ligada a sexo, mas ligada ao condicionamento hereditário do macho e da fêmea. Então, a altura é importante no galo. Se é um galo muito baixo, né, o osso, né, que a gente fala a ossatura do galo, né, eu há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre a questão do cruzamento dos banquivas com os galos nacionais e falei assim, olha, nasciam os frangos sem osso, né, os frangos com ossatura, sabe, não sei, o frango não era uma característica para nossos combates. E aí, que eu estou falando, a ossatura do galo vem do pai e da mãe. Ela não é só da mãe ou só do pai, vem do pai e da mãe, é um conjunto dos dois. Não é uma característica determinada pela sexualidade, porque esses genes aqui, né, que eu estou falando, o Z e o W, são ligados a questões, a características sexuais. Né? Então a ossatura não é, a altura não é, o peso não é. A famosa quantidade de gordura corporal, né, determinada pelo IMC, embora eu não conheça uma forma para determinar IMC de ave, mas a quantidade de gordura, se o gado engorda, se o galo não engorda, essas características são características que são herdadas tanto do pai quanto da mãe. Então, condicionar a dizer que o galo é bom, que ele é bom porque a galinha que está fazendo isso é meio questionável. É meio questionável. A galinha impõe, aí no caso das aves, ela impõe a característica da determinação sexual do macho ou da fêmea. Ela é que é heterozigótica. Né? Ela que conduz o gene W, que existindo determina ser uma fêmea, não existindo, não sei se são dois Zs, é um macho. Mas as outras características são tão importantes, né, como a boca, a força, né, a altura, o peso, né, a disponibilidade, né, são características que é um somatório do macho e da fêmea. Portanto, o que é o difícil é se encontrar esse casalzinho que, ao somar as duas genéticas, se produz um galo bom. Né? É essa a intenção que se deu quando a gente fez aquelas tabelas de FET, a Gold Family, que era fazer o quê? Era apurar as características boas do macho, cruzar as características boas da fêmea e depois intercruzar os dois naqueles strain. Né? Aí o intercruzamento gera o heterozigótico. E eu já falei para vocês em vídeos anteriores, eu não vou repetir isso aqui, senão vai ficar até cansativo, né, que o vigor heterozigótico, né, o híbrido, é um indivíduo com características boas somadas das duas partes. E isso se aplica não só à galinha. Por exemplo, você vai na agricultura, você vai ouvir falar em milho híbrido. O que é um milho híbrido? Pegou um milho A, um milho B, cada um com as suas características boas, cruzou os dois, né? E tirou desse cruzamento aquele que herdou, tanto da mãe quanto do pai, as características boas, né? Então, por exemplo,
tamanho do grão e a resistência dele a determinados tipos de peste, né? Um era resistente à peste, o outro tinha um tamanho de grão bom, somou-se os dois, tirou um que tinha um grão bom, tamanho bom e era resistente à peste. Hoje fala-se até em bihíbrido, né? De recruzar isso aí, como a gente fala em fazer com as galinhas, e arrumar seleção de milhos cada vez mais adequados, né, em termos de precocidade, de produção por hectare, etc. Tal. Com os galos, a proposta naquele falatório todo de genética, era justamente fazer as pessoas entenderem que nós somos o resultado do cruzamento de duas pessoas, os galos também. Nós herdamos as características do pai e herdamos características da mãe, os galos também. Quando a gente fala em fazer uma seleção, seria você selecionar o galo e a galinha, né, em duas linhas separadas, tirando o que é bom dos dois e selecionando, pegando só aquilo que é bom, e quando você tiver no nível razoável de ideal, você cruza os dois. Esse cruzamento cria o primeiro híbrido, o primeiro strain, né? Que na verdade é a construção do híbrido. Tira o primeiro híbrido. E esse primeiro híbrido, nós temos que escolher aquele que juntou as melhores qualidades da mãe com as melhores qualidades do pai. Então agora a gente continua selecionando e fazendo a mesma até o segundo strain, por aí vai. Né? Você sempre selecionando o que é bom de um, o que é bom do outro. Só exige uma metodologia, porque simplesmente ir cruzando não funciona. Tem que ter uma metodologia que é quase como uma matemática. Eu passei isso tudo para vocês lá. Aquele método, né, não é uma coisa inventada da cabeça do A, do B, do C, não. Aquilo é um método científico de apurar coisas boas de um lado e do outro, e depois fechar o cruzamento para tirar o híbrido, que seria aquele que soma as coisas boas. Obviamente, quando você fala em criar um híbrido, também você vai tirar aquele que soma as coisas ruins, né? Esse tem que ser descartado, né? Descartado de várias maneiras, né? Você pode até fazer uma apresentação, mas não é aquilo que você queria ainda, né? Então, eu acho que aí está respondido. Meu Valdemar, acho que está respondido mais ou menos os seus questionamentos. Esse ter nascido mais macho, mais fêmea, pode ser que na próxima ninhada isso aí se inverta, pode ser que nesse casal realmente isso aí se mantenha, mas se levar isso a nível de população, né, isso é um fato insignificante, né? Com relação a dizer que só a galinha que transmite, não entrem nessa. É preciso que você tenha galos e galinhas de boa qualidade. Se não fosse assim, você podia cruzar uma galinha com um galo de granja. Se é só ela quem manda, por que você... O galo tanto faz, né? Não é assim, né? Se você cruzar um galo de granja com uma galinha de combate, você não vai tirar um galo de combate, né? Você vai tirar um mestiço ruim, por sinal ruim, né? Então, eu acho que eu respondi as duas questões. E eu acho que, né, se alguém tiver mais alguma dúvida a respeito disso, a gente pode até discutir. Teve outros questionamentos aí que eu até respondi, olha, eu acho que tem certas coisas que se a gente for começar a falar, a gente vai entrar para um lado tão técnico que vai ficar chato pra caramba. Já é meio chato, né? Muita gente já fala, nossa, esse troço aqui arranca o cabelo da gente. Já é meio chato, né? Já é meio chato ficar falando sobre isso. Porque, assim, é um assunto, assim, né, que exige que a pessoa tenha uns certos conhecimentos anteriores, que nem quase todo mundo. Eu tenho porque eu sou médico, mas alguns, né, não têm, alguns não entendem, outros fazem um esforço danado para entender, né? Então, para muita gente ainda fica um assunto amargoso, né? Eu ainda vou fazer um vídeo, assim, né, como um amigo meu falou assim, me faz um vídeo, toma lá da cal, você fala assim, faz assim, faz assim, faz assim, faz assado, e pronto, não explica por que tá fazendo. Né? Tudo bem, podemos até fazer, né? Eu acho que ajuda muita gente também, nós vamos fazer um vídeo assim, tipo, faz assim, faz assado, faz desse jeito, aí não explica nem por que tá fazendo, né?
Um cara vai, pelo menos, ter um caminho para seguir, né? Então, eu acho que é só isso. Eu acho, Valdemar, que eu respondi, o Jean também. Eu acho que o Jean, o IMC do Jean, eu vou tentar ver. Cada dia me aparece uma coisa nova, né? Mas eu vou tentar ver isso aí. Eu acho que isso não vai dar muito certo, não. Eu posso até ver. Não sei se isso dá muito certo, não, né? Eu vou fazer. Essas coisas me matam de curiosidade. Eu vou fazer, depois eu respondo para vocês. Então, ó, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Qualquer dúvida, gente, estou aí. Coloca lá no YouTube ou me mande para o Zap. Algumas pessoas têm me pedido para me coloca no Zap. Algumas pessoas têm tentado colocar e diz o seguinte: esse telefone não tem Zap. Eu sei a pessoa que quer colocar o Zap, mas não tem WhatsApp, então não consigo colocar, né? Eu só vou encerrar só fazendo um alerta, que inclusive foi o meu amigo, acho que foi o Assis, que me falou o seguinte: a questão do grupo, né? A questão do grupo Baccarini. Nós temos duas questões relacionadas àquilo, e uma delas foi o cuidado em se admitir pessoas dentro do grupo, que é um grupo fechado, de pessoas que não são galistas, né? Então, acho que eu vou começar a fazer uma seleção, indagar a pessoa, saber se realmente a pessoa é galista, né? Porque algumas pessoas temem a entrada de grupos de pessoas que não estão com a fim de discutir coisas de galo, até o contrário, né? Estão a fim de, vocês sabem, né? Então, assim, nós vamos ter um pouco mais cuidado aqui para frente, tá? Eu vou indagar, inclusive tem uma pessoa que me pediu, que eu achei extremamente suspeito, tá? Até porque o Zap dessa pessoa não é um Zap da pessoa, é um Zap, né, sei lá, fala assim, tipo uma empresa, uma organização. Então, achei isso bem suspeito, eu não coloquei essa pessoa no grupo. Não é que eu estou negando colocar, eu vou até conversar com essa pessoa, vou tentar esclarecer a situação. Tentei ligar para ela, aí fala que ela não atende telefone, que só através do Zap. Então, eu achei muito estranho, né? Muito estranho, né? Não achei nada dessa pessoa nos vários coisas de galo de rinha que eu conheço, de galo de briga, de combate, etc. Não havia nada dessa pessoa, então eu fiquei meio assim, não coloquei ela no grupo, não. Vou me indagar primeiro, vou tentar conversar com essa pessoa. Então vou ter um pouco mais cuidado. O segundo item do nosso grupo era a questão do sorteio dos galos, né? Dos ovos, né? Ia fazer dia 10 de novembro, acabou que não fizemos, e eu pretendo fazer isso antes do fim do ano. Eu vou conversar, não sei, acho que foi o Assis também, ficou responsável, não sei se foi o Assis, ficou responsável por fazer a listagem lá, né? Nós vamos conversar, vamos marcar uma nova data para esse sorteio, porque daqui a pouco as galinhas estão na muda, aí não tem ovo, né? Aí já não tem ovo, tem poucos ovos também, né? Eu coloquei aí no coisa, né, que 2 cachorros entraram na minha criação, mataram um mundo de galo e muitas frangas lá, né? Ainda bem que as minhas galinhas de cruzo e meus galos de cruzo estavam no outra baia, eles não tiveram acesso, mas praticamente eliminaram a maioria dos frangos que eu estava guardando para o ano que vem. O que eu vou fazer, né? Eu não posso brigar com o vizinho, porque na realidade foi um acidente lá na casa dele, então é complicado. Então, isso aconteceu, então assim, então nós vamos agilizar esse sorteio dos ovos mais para o fim do ano, né? Mais fim do ano. Outra coisa, questão, respondendo também, já aproveitar também, questão de venda de ovos e de aves. Eu nunca vendi ovo, nunca vendi ave, né? Antigamente a gente não vendia, né? O ovo, né? A ave a gente até às vezes comercializava quando era ave de combate, né? Que você ganhava uma briga boa na rinha, a pessoa vinha, comprava, ou então alguma pessoa que aparecia na sua cocheira, que essa também não vai dar, porque você sabe que tem custo, né? Embutido na criação e alto, né? Então às vezes a pessoa, mas nunca me neguei de ceder genética que eu tenho para A, B, C, D. Só que no momento eu não tenho. Eu já falei isso para vocês, eu estou começando agora. Eu já eliminei 2 famílias aí que eu comecei, não gostei dos produtos, e aí eu eliminei tudo.
né? Dei para um amigo meu que queria miscigenar lá com os galinhas comuns, dei para eles uma opção de frango, mas eu não vou dar para vocês, né? Coisa que eu sei que para mim já não me interessa. Então, seria ser bem canalha, né? Pegar aquilo que eu acho que não presta e dar para os outros, né? Então, assim, então eu tô com poucos frangos, poucas frangas, né? Com cruzamento, então nem se fala, tem poucas galinhas que são galinhas assim, que até agora eu estou pondo fé nelas, então não tem quantitativo de ave, de ovo, certo, para vender. Então aí a opção que eu fiz foi fazer esses sorteios e doar os ovos, né? Pelo menos assim, né? Sem custo nenhum. E quanto ao livro, né? Eu já passei o livro, várias pessoas do nosso, que estão lá no nosso grupo tem o livro, né? E quem quiser, entra no grupo, conversa com as pessoas, qualquer um pode ceder a cópia do livro para vocês, né? Não teve custo nenhum, né? Eu falei com vocês que eu não cobrei, porque o preço que me passaram antes é que ia ficar em mais de 500, 600 reais. Depois, quando eu fui lá ver o negócio, ficava em 60 reais. Eu cobrar 2 reais de cada um, não vou. Então, assim, eu passei o livro sem custo nenhum. Meu objetivo não é ganhar dinheiro com essas coisas, então eu passei o livro sem custo nenhum. Vou agora passar o segundo livro, né? Vou fazer o segundo livro da mesma forma, né? Vamos ver, esse segundo livro ele é um pouco mais grosso, mas não vai ficar, pelo que eu vi lá, a diferença é muito pequena. Tá bom? Então, assim que estiver pronto, eu passo para vocês. Tá bom? Então, agora sim, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? E até o próximo vídeo. Um abraço para vocês.